Posso seguir aqui, Ju? Ok. Sim. Bom, prazer, eu sou a Camila, do Núcleo Espiral, eu cuido da comunicação aqui da nossa instituição, e a gente quer compartilhar com vocês alguns recados importantes para a gente. Então, eu vou só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só colocar aqui. Então, esse é o nosso site. E, bom, como uma ONG, nós temos alguns meios de doações, né, em que que são importantes para que a gente continue fazendo nosso trabalho. Então, uma das possibilidades aqui de ajudar, que não sei se todos conhecem, mas que acaba não afetando no bolso, né, de vocês, é a maneira de doar através da Nota Fiscal Paulista. Então, dentro do nosso site, que acessando aqui é nucleoespiral.org.br, vou deixar o link aqui no chat também. Provavelmente vocês também receberão alguma comunicação por e-mail. E aqui a gente deixa, né, quais são as vantagens, os benefícios, como que essa doação funciona, o porquê que ela é importante para a gente, né? Porque ela acaba, quando você doa a nota fiscal paulista, aquele crédito para instituições não governamentais, ela acaba gerando mais crédito. Então, aqui a gente deixa um passo a passo, um pouquinho do que é a nossa meta. A gente tem a meta de chegar até o final do ano com 70 doadores. Então, eu vou passar aqui rapidamente, mas é só para vocês poderem ver, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, endereço em doar, vocês podem entrar em contato com a gente através dos nossos canais de comunicação, como o e-mail, ou até mesmo o WhatsApp, que vocês devem ter recebido o nosso link hoje para acessar a sala aqui do Zoom. Além disso, eu também quero compartilhar com vocês um curso de formação. O Núcleo Espiral, ele tem um método de trabalho e o nosso curso de formação, a gente fez a primeira turma em 2024, teve muita aderência, é um curso que está dando muito certo e a gente fez 15 anos, né, em 2023. E depois de todos esses anos aplicando o método Espiral, a gente quer que ele se perpetue, né? Então, que a gente consiga compartilhar com outras pessoas que fazem parte dessa rede, né? Então, sejam psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, a gente tem todo esse público-alvo aqui, né? Educadores, profissionais da área da saúde, que atuam na defesa dos direitos humanos e gestores de instituição da capital de São Paulo, porque ele é um curso online, mas também temos algumas aulas presenciais, poucas, mas temos, porque existem algumas práticas, né, onde a gente coloca ali uma vivência. Então, a gente tem esse curso, ele tem um valor, né, mas a gente tem uma promoção para quem garantir a inscrição agora em 2024. Então, aqui no nosso site, você consegue ler todas as informações do curso, cronograma, valores, conteúdo programático e também garantir a sua inscrição. Eu vou deixar os links aqui, tá, no nosso chat, mas eu queria compartilhar com vocês porque são coisas importantes para o nosso trabalho. Obrigado, Camila. Aproveitando para fazer aqui também já a apresentação da instituição, né? Então, boa noite a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a essa roda de conversa. Eu sou o Josenildo, mas podem me chamar de Jô, conhecido como Jô Gonzaga, saiu errado aqui no título, mas é Jô Gonzaga. Atuo, né, no Núcleo Espiral há 3 anos, atualmente na coordenação de articulação de território e rede. Bem, apresentar um pouco o Núcleo Espiral é uma organização social existente já há 15, 16 anos agora, né? E aí tem como a sua principal atuação a questão da prevenção e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Tá? Então, a nossa missão é desenvolver as habilidades e competências, né, de resiliência, dar assistência e prevenção à violência contra crianças e adolescentes, despertando, sobretudo, a questão do protagonismo, né, para que elas transformem as suas histórias de vida. Então, a gente tem aí um método que é desenvolvido, então o núcleo espiral, ele nasce a partir, né, da Neuza, que é a psicóloga que fez a pesquisa aplicando um método, né, a partir da teoria junguiana. Então, a gente tem dentro do nosso núcleo uma estrutura, pilares,
deste método, o qual a gente trabalha em qualquer área que a gente vai atuar, seja na assistência, na educação, enfim, no SAICAS, em diversos espaços. Esse é o método que a gente utiliza e é isso que a gente pretende, inclusive, socializar, tá bom? O método ele consiste em 5 pilares que vão passando aí pela questão do símbolo, né? Ou seja, a partir do simbólico, como as pessoas vão aí se identificar, se ver, né, se compreender a partir do simbólico, sobretudo quando a gente trabalha com criança e adolescente, o simbólico é muito importante para qualquer idade, mas sobretudo na infância e adolescência, o quanto esse simbólico é importante para que a gente possa acessar informações, né, e articular aí ações. A questão de envolver a resiliência, que é o objetivo principal, né? Atua com o corpo, ou seja, as marcas, né? O corpo é esse terreno de trabalho que permite essas experiências que a gente vai vivenciando, esse registro das experiências. Então, o corpo, as atividades corporais, faz parte desse método. As vivências, ou seja, sempre é muito prático, atividades de vivências para autoconhecimento e troca, tá? Inter-relação. E grupo, a gente sempre defende também a questão do trabalho em grupo para criar essa rede de fortalecimento. Tem ações, claro, a gente também dentro do núcleo tem ações da terapia, por exemplo, atendimento terapêutico, terapia breve, mas as atividades socioeducativas seguem esses 5 pilares, tá? Então, a partir do grupo, a partir das vivências, a partir da questão do trabalho do corpo, né? A partir do simbólico, para estruturar a questão da resiliência, sobretudo. Bom, então, isso é um pouco, a gente tem aí o site, para vocês poderem conhecer um pouco mais, há vídeos, enfim, diversos materiais. Convido também vocês para seguirem os nossos canais, nas diversas redes sociais que nós temos, tá? Instagram, TikTok, enfim, então, o Núcleo Espiral. Inclusive, temos um que é o Núcleo Espiral Atividades, que é do Projeto Renovar, qual eu e a Luciana aqui trabalhamos, e que tem, inclusive, propostas de atividades. Diversas atividades que são socializadas aí para os educadores, cuidadores, pais que quiserem replicar, tá bom? Então, a gente traz alguns temas para que as crianças e adolescentes também possam ali acessar, os responsáveis, enfim, mas também propostas de atividades, tá bom? Então, para conhecer um pouco do núcleo Espiral, tá bom? Então, eu vou fazer agora a apresentação, pedir a apresentação dos nossos participantes. Então, hoje nós estamos fazendo uma roda de conversa dentro da programação do que a gente chama aí, né, do mês amarelo, sobretudo a questão da valorização da vida. Hoje a gente vai dar um foco na questão do suprimento psíquico. E aí, qual seria aí a questão do papel dos educadores e cuidadores nesta relação desse sofrimento? Como é que a gente observa os sinais, né, desse sofrimento, tá? E quais seriam as possibilidades de encaminhamento? Como é que é o manejo? Porque é uma questão hoje de saúde mental generalizada e a gente sabe muito bem o quão é complexo para a gente lidar com isso. Então, a proposta é que a gente possa fazer uma roda de conversa com diversos profissionais, com alguns serviços, e claro, com a participação de vocês também, trazendo aí perguntas, vivências, tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora com a Luciana. Boa noite a todos. Eu sou Luciana Figueiredo, sou psicóloga. Estou atuando agora aqui no Núcleo Espiral com o programa Renovar, como o Jô falou. Meu trabalho é junto com uma equipe de profissionais que atuam diretamente dentro de CCAs, com grupos de crianças e adolescentes. Como ele falou, nosso trabalho atende aí atividades socioeducativas para essas crianças e adolescentes, onde a gente busca a prevenção e o fortalecimento dessas crianças que sofrem aí direta e indiretamente com a violência. Nosso trabalho também a gente busca atender aos profissionais dessas instituições. Quando a gente fala educadores, a gente fala a equipe como um todo, né? A gente pensa nos profissionais que estão em sala, no pessoal da cozinha, daquela pessoa que está na portaria, todos eles são fonte como educadores, né? Que nos ajudam a fortalecer esse trabalho. E a gente busca também fazer alguns trabalhos com as próprias famílias, né? Para que a gente possa atender de um modo geral e tentar abraçar e trazer eles para um espaço de mais segurança, um espaço seguro, onde eles possam trazer esses conteúdos e a partir do lúdico, né, pensando nas crianças, nos adolescentes, ter um lugar de escuta e um lugar de fala, principalmente, né, para que eles possam
verbalizar, trazer através do corpo, como foi falado, a gente tem um método onde é desenvolvido e a partir do social eles poderem trocar, poder ser ouvidos e se sentirem seguros. Esse é o nosso trabalho, um pouquinho só do que a gente faz, que é tão intenso e tão importante, tá bom? Eu vou apresentar agora, nós temos aqui duas convidadas do SPVV, vou passar a palavra para a Adriana, e aí em seguida eu vou pedir para que a Juliana também fale um pouquinho. Bem-vinda, Adriana, bem-vinda, Juliana. Obrigada, Lu. Boa noite, gente. Eu me chamo Adriana Oliveira. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom, né, estar nesse espaço de diálogo, porque eu acho que, diante do nosso trabalho, de todos os participantes, esse é um momento muito importante. Então, obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga de formação, né, já trabalho em política pública, e aí a gente vai participar, a gente começa a fazer conta, né? A gente começa a ver a estrada. Então, já são 19 anos na política pública, né? Foram 9 anos trabalhando na saúde, né? Na proteção básica, primária. Estou há 10 anos, né? Dentro da pasta da assistência social. Então, eu venho numa trajetória, né? De educadora social, que, embora eu esteja gerente hoje, eu falo, eu estou gerente, mas o coraçãozinho pulsa, né? Eu sempre vou ser educadora social, né? Eu tenho muita paixão por estar com os adolescentes, estar com as crianças. Então, eu venho nesse processo, né? Então, fui educadora em CJ, fui educadora em CEDESP, também trabalhei com programa de aprendizagem, e atualmente eu estou em um SPVV. Também tenho especialização em psicologia social e saúde coletiva, né? Porque a gente transita entre as políticas e aí a gente tem que começar a entender um pouquinho mais. Então, é bastante tempo, né? Hoje, fazer um breve, assim, né? Nos últimos 5 anos, que é a última OSC que eu estou, né? Já tem mais um pouquinho de 5 anos. Então, o início foi como psicóloga em SASF, não sei se vocês conhecem, né? Um serviço de atendimento à família no domicílio. Passo para gerência em NPJ, que fiquei 3 anos em NPJ até o início desse ano. Não sei se todo mundo conhece, é um serviço que fica dentro de CREAS e trabalha com todos os tipos de violação de direitos, né? Então, o NPJ foi assim uma experiência incrível. Tinha muita paixão por aquele serviço. E aí houveram algumas mudanças e em janeiro eu chego como gerente no SPVV, né? Então eu estou há quase 9 meses. Não, já fez 9 meses, passou rapidinho. Né? Estou há 9 meses como gerente no SPVV e, assim, aprendendo muito, né? E acho que hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esses processos. E é isso. Minha trajetória até, por enquanto, é essa. Mais alguma coisa? Não, só isso. É Obrigado. isso. É a Jo. Vai ter mais. Já já a gente vai falar também, explicar um pouco, gente, o que é cada serviço, tá? Então, cada profissional Uhum. também falar exatamente o que eu acho que nem todo mundo conhece, tá bom? Sim. Juliana? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou até pedir desculpa de não ligar a câmera, que eu não estou em casa, mas quero saudar a todos. Boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou socióloga e assistente social. Hoje eu trabalho no SPVV, no território do Campo Limpo, na Zona Sul, e vim aqui trocar um pouquinho com vocês também, sobre a experiência que eu tenho e tenho certeza que vou poder aprender também com todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a participação de vocês, né? E aproveitar, já que também tem aqui no chat, mas parabenizar, deixar aqui o parabéns para o nosso dia, falo nosso porque também é a minha primeira profissão, que é o educador social, né? Hoje é o Dia Nacional do Educador e Educadora Social, que coincide, claro, com a data de nascimento de Paulo Freire, que é uma grande referência da educação popular comunitária no Brasil, né? E que o pessoal, estamos aí na luta pela regulamentação da profissão do educador social, né? Que é esse profissional que atua, né, nas diversas políticas, sobretudo na assistência, né? E até por isso, quando a gente faz essas lives, né, essas lives, como a gente chama, essas rodas de conversa também, para que esses educadores tenham esses acessos, né? Porque a gente sabe que a prática do educador social é literalmente a vida prática, né? Está lá dentro do serviço, aprendendo na prática. Por isso é importante que a gente possa criar esses espaços aqui
de troca com os diversos profissionais, né, para que possa aí ampliar, trocar experiências. Bom, então, parabéns aí a todos os educadores e educadoras sociais. E quem for do teatro também, porque hoje é o Dia Nacional do Teatro, então quem for do teatro, eu sou das duas categorias e estou puxando a sardinha, tá? Então, minha primeira formação é teatro, e aí foi com isso que eu trabalhei como educador social e serviço de convivência. Então, puxar a sardinha para os 2 dias, né, para a gente começar aqui. Então, a gente vai falar um pouco, vou pedir para a Adriana, então, Adriana, se for possível, já falar um pouco do que é o SPVV, para aqueles que não conhecem o que é esse serviço. Pode ser? Que aí a gente começa depois a entrar direto no tema. Tá bem, então vamos lá. Gente, o SPVV é um serviço, acho que é importante também dizer que ele é específico da cidade de São Paulo, né? Porque, né, na tipificação nacional, ele não existe, né? Acho que é importante a gente pensar na política, né? Mas é um serviço, né, um serviço de proteção à criança e adolescente vítima de violência. A sigla até aumentou, só que a gente ainda não atualizou, né? Então, eu estou especificamente no território de Cidade Ademar e Pedreira, né? Hoje nós atendemos 110, né? E aí cada serviço tem uma variação de quantidade de atendimentos de acordo com o seu território. Então a gente atende todos os tipos de violência, seja ela psicológica, física, e em grande maioria hoje, pelo menos no caso do meu território, violência sexual, né? A gente atende bastante situação de violência, e também patrimonial, institucional, então todos os tipos de violência e violação de direitos. Quando chega para a SPVV, né, e são crianças de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Então, quando chega em SPVV, a situação de violência ela já foi instalada ou ela já foi vivenciada. Então, é um serviço que, na política de assistência, dentro da proteção social especial, né, a gente já não está mais no âmbito da prevenção. Né? Então, assim, a gente também trabalha, claro, a gente articula com o território, a gente faz as parcerias, mas o nosso trabalho especificamente do público atendido já são crianças e adolescentes que passaram por uma situação de violência. Esse é o SPVV. Só queria trazer isso mesmo, porque realmente ele é muito específico em São Paulo, né? Então, tem gente aqui de diversos lugares do Brasil e da região aqui da Grande São Paulo, São Bernardo, entre outros. Eu sou da ABC. Quando vim trabalhar também em São Paulo, a gente foi até se acostumar com quem aqui é da política pública da área da assistência, assim como a educação e várias outras siglas, é nosso, enfim, né? Nosso dilema. Nosso dilema. Né? Então, Mas é isso, é bom conhecer, e a gente depois vai falar um pouco também como é um encaminhamento de chegar a esse serviço, tá? Mas a gente começar agora a falar a partir disso, acho que aí vou pedir, pode ser a partir da Lu também, a gente falar um pouco dessa questão do que a gente entende por sofrimento psíquico, né? O que é que a gente está falando sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está hoje num momento, gente, que assim, a questão da saúde mental, ela se tornou algo enfim, inevitável, né? Essa discussão tem que ser transversal em todas as políticas públicas, não só da saúde, né? Então, saúde mental é algo que a gente vê atravessando, né, todos os públicos, enfim, em todos os âmbitos, em todas as classes sociais, tá bom? Então, a gente precisa entender quando a gente fala o que é isso, o que é sofrimento, o que a gente entende por sofrimento. A gente optou, inclusive, não trabalhar a palavra suicídio, até porque as redes sociais bloqueiam, mas também para a gente trabalhar com um outro espectro, né? Que é o que o núcleo trabalha. A gente não fala da violência, né? A gente fala do polo inverso, né? Como é que a gente previne? A gente, claro, fala, entender conceitual o que é a violência, mas é sempre o outro lado, né? O lado, como diria a Neuza, fala que é o lado da luz, né? Tem o lado da sombra, esse lado do sofrimento e o lado da luz, né? Mas a gente precisa entender o que é isso que a gente compreende como sofrimento, como que são as angústias, para que a gente se atente, né? Então, acho que aí a Lu e a Adriana, se quiserem também já começar um pouco a partir disso. É tão delicado e tão sutil, né? Porque quando a gente fala em sofrimento psíquico, é algo que a gente não vê, né? Quando você pensa em passar para o outro, né? Muitas vezes ele passa despercebido. Né? Quando a gente fala em sofrimento, a gente está falando em algo interno, em alguma desordem interna que uma pessoa passa. Então, pode ser uma dor, pode ser uma angústia, pode ser uma tristeza, né? A gente vai nomeando tantos sentimentos, tantas sensações, que muitas vezes a pessoa não tem como se expressar, né? Então ela fica muito intrínseca dentro de cada indivíduo. Quando ela começa a surgir, quando ela começa a emergir, é aquilo que a gente fala que o corpo está falando. Na verdade, o corpo já está gritando, né?
Quando a gente fala em sofrimento, é diferente de quando a gente fala que você tem uma dor por uma pancada, uma dor por uma agressão. Quando a gente fala em violência, né? Quando a Adriana falou em violência, normalmente as pessoas remetem uma violência física porque ela deixa marcas. Quando a gente fala numa violência psicológica, ela normalmente não tem marcas, é algo que é muito guardado, né? E o sofrimento vem disso, de algo que não tem como se expressar. Então, por mais que as pessoas falem, muitas elas são desacreditadas. Ah, isso passa, isso não é nada. Assopra que já passa, toma uma aguinha que sara. É frescura, né? A gente está num momento onde a gente vê muitas pessoas colocando rótulos. Ah, é depressão. Ah, ou então desmerecendo aquela sensação. E aí esse sofrimento ele vai crescendo, ele vai inflando. E aí são sinais tão sutis, são tão delicados, que a hora que ele aparece, o sofrimento já está insuportável. E isso é uma violência interna da pessoa com ela mesma, porque ela não tem voz e ela não tem como ela conseguir espaço, ela não se sente como quando eu falei, né, das nossas atividades, de encontrar um lugar seguro que ela possa falar dessa dor, né? Então é muito delicado, né, Adri, quando você traz um espaço, um ambiente, um serviço que recebe, é porque já chegou, já extrapolou todo e qualquer limite individual que essa pessoa possa ter de sofrimento. Lu, e assim, você foi falando, eu fui educadora, sempre educadora, né, gente? Tô aqui anotando várias coisas. Sim. Né? E assim, uma das coisas, primeiro que eu acho que também que o Jô trouxe, que é outras formas, né, de trabalhar a questão do sofrimento psíquico, da violência. Eu, como também venho da prevenção, né, quando eu chego em SPVV, essa questão também, para mim, de ver como que normalmente é feito o trabalho, e eu penso exatamente dessa forma. Como trabalhar, porque assim, imagina a situação, você chega para um atendimento que o sofrimento psíquico, ele já está instalado, né? Então, por que eu estou indo para esse serviço? Né? Então, assim, ficar na dor, ficar, né, só na dor. Então, assim, a gente tem que ressignificar a nossa forma de acolhida, a nossa forma de trabalho, né? Essa questão do sofrimento psíquico, e você trazendo da violência psicológica, eu acho que a violência psicológica hoje ele é um grande nó para o sofrimento psíquico. Porque muitas vezes, né, a dor não é validada. Eu gosto muito, sabe, de dizer o quanto não é validado a dor. Né? Então, assim, cada ser... Por isso que eu falo, eu estou gerente, porque assim, a psicologia vai ser sempre a minha base, eu sou apaixonada. Porque que maravilha, somos todos plurais. E ainda assim singulares, né? Então, assim, dentro dessa questão, né, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da escuta, da acolhida, né? E às vezes a escuta é escutar mesmo, ficar em silêncio, né? Porque raras são as vezes que às vezes consegue botar para fora aquilo que está sentindo, né? O sofrimento psíquico, ele tem uma variabilidade muito enorme, porque cada pessoa reage de uma maneira ao seu sofrimento. Então, às vezes a gente normalmente fala assim, não, olha, tá muito quieto, tá depressivo, tá isolado. Aí tem um sofrimento psíquico que a gente tenta elencar um padrão até para o nosso sofrimento, né? A gente busca padronizar até o nosso sofrimento. E não, às vezes a pessoa tá eufórica, ela tá acelerada, ela tá eufórica, ela quer ir para uma festa, ela quer virar à noite, só que aí ninguém sabe, né? Então, assim, às vezes não tá dormindo, ela tá em sofrimento, ela não quer ter contato com a dor, isso não quer dizer que ela não esteja em sofrimento, né? Então, assim, essa questão, né, a gente tem que tomar muito cuidado em não tentar padronizar o sofrimento, porque o sofrimento é único, cada um vai manifestar de uma maneira ou não, às vezes não manifesta. Né? Quem nunca ouviu falar assim, nossa, mas parecia que estava tudo bem, de repente aconteceu alguma coisa. É isso, né? Então, assim, acho que no decorrer da roda de conversa a gente vai refletir muito também sobre isso, né? Sobre o olhar, sobre perceber, não naturalizar também, né? Dentro da violência psicológica, uma das coisas que eu falo é a naturalização,
da violência, né? Nossa, mas isso não é uma violência. Ah, porque às vezes eu estou só educando, eu estou só chamando atenção. Então a gente tem que começar a ressignificar também o que é a violência, né? Dentro dessas relações que vai causar um sofrimento. Hoje, pelo menos assim, os contatos que eu tenho com o sofrimento psíquico, eles são frutos de violência, né? De situações de sofrimento e de dor. Não sei se responde um pouquinho, Jô, do que você Sim, quis trazer. sim. Eu, Cadê a Juliana eu também, se quiser? pensei, Pode Oi, falar, estou Lu. por aqui. Ah, tá. eu iria Tudo bem. só complementar a fala da Adriana, que é importante quando a gente fala de cada indivíduo, né, que somos tão singulares, a gente está reconhecendo a história de cada indivíduo, né, e como esse indivíduo ele se relaciona com o meio, né? Então, para cada pessoa, como ela responde, como ela reage, como ela se defende. Então, quando você coloca, né, de como as pessoas reagem à dor, né, é como elas buscam dentro de si os seus próprios recursos. E que conforme essa dor, esse sofrimento, ele aumenta, muitas vezes esses recursos internos que todos nós temos, eles vão se sufocando, né? Então, por isso é importante a gente prestar atenção, porque não foi de repente, né, Adriana? Foi a gota d'água que fez com que isso explodisse, né? São as coisas que vão acontecendo e é interessante É quando a gente histórico, né, Lu? pensa, é histórico, quando a gente pensa em como cada um fica, como cuidar dessa dor, né? Acho que aí a gente pode até pensar na próxima reflexão que você não cura essa dor, você vai ressignificar e tentar curar, mas fica uma ferida, fica uma cicatriz, né? Mesmo que ela não seja vista. Sim, a gente pode falar dessa questão do impacto, né? Então, a gente trouxe a questão aqui do sofrimento psíquico, gente, para também superar uma questão que o pessoal acha que esse sofrimento só é dado por grandes situações, grandes traumas, grandes dores, e não é isso, né? E, sobretudo, embora a gente esteja falando aqui de forma genérica para todas as idades, mas imagina, sobretudo, criança e adolescente que, principalmente, estão num processo de desenvolvimento, não conseguem, já na vida adulta a gente já não consegue nomear e perceber que está na vida, né, da infância e adolescência. E, sobretudo, porque estão num momento mais vulnerável e dependente dessa relação do adulto, para orientá-los, guiá-los, protegê-los, enfim. Então, e há uma dependência diversa, né? Uma dependência emocional, financeira, enfim, diversas dependências. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, sobretudo, porque também em cada etapa da vida, você vai perceber, né, e ser impactado de alguma forma. Então, a gente costuma dizer isso, por exemplo, na adolescência. Adolescência, o pessoal, tanto na infância quanto na adolescência, mas sobretudo na adolescência, de ignorar o que eles sentem. Então, sei lá, acabou o namoro, e aí o adulto tem a mania de chegar lá e desvalorizar, falar, não, por enquanto você vai demorar tanto, por que você está sofrendo, né? Então, como você vai aí negando, né? Não legitimando aquele outro está sentindo, porque ele está sentindo aquilo, para ele, naquele momento, isso é muito grande e é muito importante. Né? Uma frustração, uma criança, por exemplo. Imagine, por exemplo, alguns territórios que a gente atende, as crianças que vivenciam a situação de violência todo santo dia, né? Abordagem policial, o tiroteio, ver a mãe saindo, será que vai voltar? Mas a gente não para pensar nisso, que elas sofrem por isso, elas veem isso acontecer, né? Infelizmente, a gente tem a naturalização das diversas formas de violência, né? E eu chego até a pensar, tem horas que é uma forma de sobrevivência humana, que é infeliz, né? Quase que naturalizar a situação, como a gente já tem de crianças que, por vezes, preferem que a mãe bata do que deixe de castigo escondido, porque pelo menos ela foi tocada, assim. A gente já ouviu depoimentos terríveis de crianças, né? Mas entender que cada um de nós somos afetados de uma forma, mas sobretudo compreender as etapas, que cada sujeito na sua etapa de vida, com seu desenvolvimento cognitivo, psicológico, social, de percepção do mundo, vai ser impactado de uma forma. Então não dá para a gente ter um padrão de como é que o sujeito sofre ou não sofre, se aquilo que vai impactá-lo ou não, né? Então tem gente que sofre um assalto e que dá conta disso. Tem gente que isso pode desencadear toda uma situação, uma separação ou qualquer outra situação. Então, é importante a gente estar atento a isso, sobretudo os educadores, porque a gente reproduz, infelizmente a gente vê essa reprodução nas práticas, né, de ignorar.
Que a criança ficou triste, por exemplo, porque o amiguinho não quis fazer atividade com ele. E aí você acha que aquilo foi bobo, vai, para com isso, deixa, acabou. Mas para ele, naquele momento, deve ter sido muito importante, uma frustração, porque ele tinha uma relação de confiança e tal. Claro que a gente não está dizendo aqui que a gente vai hipervalorizar, não é isso. Estamos dizendo que precisa dar atenção, não pode negar o que ele está sentindo, que é algo que a gente vai fazendo. É o que elas trouxeram aqui. Vai negando, 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 isso vai causando vários sofrimentos. Quando estoura, é outra situação, né? A gente, no território ao qual a gente atua no Campo Limpo, houve a situação lá da violência escolar, né? Dentro do ambiente escolar, em que o aluno esfaqueou a professora e tal. E o pessoal, nossa, mas não aconteceu do nada, não é? Isso não ocorreu da noite para o dia, né? Então, é um pouco para a gente que está aqui, está atento, que é isso, assim. Então, esse sofrimento psíquico, né? Ele ocorre de formas diferentes, com intensidades diferentes em cada sujeito, pela sua percurso de vida, sua vivência, sua percepção do mundo, tá? E em compreender também o momento de desenvolvimento cognitivo, fisiológico, enfim, de cada sujeito. Bom, isso é muito importante a gente ter ciente para que a gente também não padroniza, não ignora, não hipervaloriza também, né? Também que tem gente que um pouco sente e começa a chorar com a criança. Então, também lembrar que você é o adulto da relação, tá bom? Então, nesse lugar. Tá? E eu acho que agora é legal a gente também começar a falar, sobretudo, da questão desses que a gente tem que estar atento, embora não seja um padrão, mas o que é que a gente compreende desses indícios, né? Desses sinais que, sobretudo, as crianças e adolescentes vão apresentando diante desses sofrimentos, né? O que é que a gente, o que seria mais ou menos esperado que a gente sabe em cada etapa, né? Mas como é que a gente vai percebendo isso, que é importante a gente estar atento, né? Com o público que a gente trabalha, sobretudo. Aí vocês podem, quem começar, quiser começar. Acho que é Bom, importante a gente vai, Lu. só fazer um Psicóloga fala adendo muito. aqui pensando, a gente se empolga, né? Pensando nos grupos que nós atendemos, né? Que os profissionais desenvolvem as atividades, cada profissional que tem o seu grupo, que tem o seu público-alvo, você tem uma rotina de trabalho, você desenvolve, mas a gente sempre precisa ficar atento a essa rotina, né? Para que a gente não caia num automático. Tudo faz parte dos detalhes, né? Então, como que está o comportamento dessa criança? Por que, de repente, ela se tornou ou agitada demais, ou ela se afastou um pouco do grupo? Por que uma agressividade repentina? Por que abriu mão de desenvolver algo que ela sempre gostou? Adorava jogar futebol e, de repente, não quer mais jogar o futebol, né? Falas diferentes, porque é sempre no detalhe que a gente vai observando, né? Por isso que é importante, quando a gente trabalha em grupo, o reflexo que vem do individual de cada um deles dentro desse grupo. E a gente vai percebendo, né? Sim, Lu, e assim, eu sei que também, né, a gente não pode esquecer que nem eu vi, pelo que eu vi, tem profissionais diversos, né? Tem SAICA, tem CCA, tem centro de acolhida, tem CEAS, tem ótimo, achei incrível, assim, é uma variedade enorme, né, das pessoas que estão participando. A gente também não pode esquecer, né, que às vezes, dependendo do serviço, alguns podem até já estar se perguntando, mas eu tenho 30, 40 dentro da sala, o que eu faço? Né? Como assim eu vou reparar em todo mundo? Gente, eu sei, entendo que é complexo, mas eu também já, né, passei por essa experiência e uma das coisas, né, não tem um padrão, mas uma coisa que normalmente, assim, é comportamento. Nem que vai mudar em alguma questão, em alguma coisa, assim. Ou entristecimento, um isolamento, agressividade, o que eu sinto, né, como que o Jô trouxe. Pensando nas fases de desenvolvimento, né, da criança e adolescente, de cada fase, às vezes não consegue nomear, né, não consegue verbalizar ainda, dependendo, sei lá, primeira infância, né, ou até 6, 7 anos, é difícil. E, assim, normalmente a agressividade é uma das questões que pelo menos, é o que muito chega pra gente. Nossa, mas ficou agressivo, nossa, mas tá com questões na escola, ai, porque a escola chamou, porque tá numa situação.
Então, assim, eu sei que é complexo, que é a quantidade, mas, embora sejam, às vezes, muitos, estão ali todos os dias, né? E, de alguma maneira, a gente consegue perceber, né? Então, assim, um dia chega mais quieto, ou te enfrenta. Eu sempre gostei do enfrentamento. Me respondeu atravessado, eu já olhava, o que foi? Né? Então, assim, alguma questão tem, né? Eu já trabalhei em serviços que a coordenação mesmo falava assim para mim, Adri, tem uma galera que eu vou te mandar, que está chegando, que eu acho que rola. Por quê? Eu acho que a gente, né, nesse lugar de perceber, é um comportamento, é uma tristeza, é uma fala. Às vezes, eu tenho uma pegada, assim, uma coisa muito minha, assim, é o olhar. Eu tenho uma coisa com o olhar, né? Mas para a gente perceber o olhar, perceber a tristeza, a gente tem que estar junto, né? De alguma maneira, tentar se aproximar, né? Então, assim, às vezes, tá, não demonstrou nada, fez um desenho, uma atividade. Dependendo do que expressa no desenho, dá um. Não, me conta a história. Me conta uma história desse desenho. Me conta porque. Né, o que aconteceu aqui? Me conta. O lúdico. Às vezes, né, eu converso muito com as meninas, com as técnicas que eu trabalho, né? O quanto nós, quanto profissional, o silêncio nos incomoda às vezes. Porque às vezes é um adolescente, a criança ele chega mudo. Eu vou entrar mudo e vou sair calado. Isso também é um dado, né? Isso também é para você perceber, tá? É só assim, né? De que forma eu consigo me aproximar? Então, por mais que seja, eu acho que tem formas, né, da gente perceber, fazer esse manejo e tentar se aproximar, né? Então, assim, para mim, de verdade, embora não exista um padrão, mas alguma coisa, alguma questão no comportamento vai chamar atenção. A gente só precisa realmente estar com eles, né? Tanto com as crianças quanto os adolescentes. Acho que é isso. Ju, você quer comentar? Liliane? Eu vou de Ju já. Opa, fica à vontade. Ó, enfim, o que as meninas falaram, eu só tenho a acrescentar mesmo que concordo com elas nessa questão de que o comportamento fala muito mais do que, às vezes, uma palavra, e a gente no SPVV, a gente tem bem essa pegada mesmo, né? Durante os trabalhos que a gente realiza, as atividades que a gente propõe com as crianças e os adolescentes, dificilmente a gente vai falar, vamos falar sobre isso, um tema. Geralmente a gente vai propor uma atividade e durante esse processo a gente acaba se vinculando a essas crianças e adolescentes, e eles se sentem à vontade em algum momento para expressar os sentimentos, as questões que eles têm trazido, e, e eu acho que é isso, a gente tem que estar atento e tem que dar voz também, né? Quando eles querem falar, porque muitas vezes as crianças e adolescentes não são validados, né? Então, às vezes, vem com alguma informação e o adulto, mas será? Eu acho que a gente tem que partir da premissa de que se eles estão trazendo alguma coisa para a gente precisa estar atento, escutar e ter esse olhar, né, para eles. Muito bom, Juliana. Então, só reforçar aqui uma questão, viu, gente, até vi aqui tem especialista na questão do abuso sexual. Nós estamos aqui, inclusive, falando do sofrimento diverso, viu, gente? Quando a gente traz aqui essa questão dos indícios, é uma coisa muito importante, porque também quando a gente começa a estudar isso, sobretudo quando a gente pega a questão, quando a gente trabalha da exploração sexual, violência sexual, que é um cuidado que a gente tem que ter, que todo sinal, né? Então, assim, a gente está aqui trabalhando todas as violências, tá? Isso é importante. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com qualquer, porque é isso, com qualquer sofrimento, né? Com qualquer sofrimento. Por vezes não é necessariamente só uma violência, nós estamos aqui falando de sofrimento, é isso. Aquela criança tinha uma coleguinha no grupo que ele foi embora, ninguém falou disso, ninguém tratou disso, ela ficou angustiada, ficou triste. É nesse lugar que a gente está, para não tomar um cuidado, que a gente aqui não está trabalhando das grandes, tem essa violência, claro, sobretudo a violência sexual, a gente também, né, nós trabalhamos há um tempo, sobretudo essa é algo que os sinais, sobretudo por meio do corpo, né, algo que nos, né, alerta ali.
Mas a gente está falando aqui de todo tipo de sofrimento, e é isso que as colegas trouxeram. Então, assim, é qualquer tipo. E aí não quer dizer que eu vou rotular se ele está sendo uma violência doméstica, se está sendo. É isso, assim. Para que isso? Que é aquilo que a gente está trazendo. Eu acho que a gente tem que escrever uma nova pedagogia, que é a pedagogia do vínculo, né? Que é isso, assim. É ele entender. Porque a gente está no Setembro Amarelo justamente disso. Quando o sujeito está em sofrimento, seja ele qualquer que seja, ele perde o sentido, ele vai para o extremo quando ele não vê nenhuma relação, não vê nenhum vínculo, nem com o sentido da vida dele, né? Porque ele não tem um outro. Então, esse lugar que a gente ocupa, seja do familiar, seja do educador, né? Seja o cuidador, do vínculo, do lugar seguro. E é isso que ele trouxe. Assim, a gente trabalha há muito tempo, é no olhar. Né? Os adolescentes me chamavam de cheira-treta. Eles falavam, dava apelido de cheira-treta, que era isso, né? Nossa, o jogo cheira-treta antes de acontecer, né? Mas não era isso, era porque a gente está tão próximo ali que a gente de longe já percebia, opa, alguma coisa aconteceu no grupo, no sujeito, né? Então, é esse lugar da escuta, é esse lugar desarmado. E outra, que é uma questão nossa dos valores, né? A gente também tem alguns valores, algumas questões, que é o cuidado também que a gente tem que ter. Porque a escuta que umas aqui trouxeram, essa escuta qualificada, né? É uma escuta que eu vou ouvir mesmo, sim, né? Não vou julgar, não vou, né? Vai ouvir, né? Eu te compreendo, né? Entendo, né? Não é o momento de julgar. Então, nós estamos nesse lugar que a gente aqui não está especificando a violência. Nós estamos falando do sofrimento e é isso que trouxemos, assim, qualquer que seja ele, estar atento. Para que esse outro sujeito que a gente está lidando estabeleça um vínculo, busque ajuda, saiba que ele está sendo assistido. Há quem recorrer, porque só chega nesse limite extremo que a gente tem os adolescentes, com automutilação, e aumentando cada vez mais, gente, o índice de suicídio, porque eles não se sentem vinculados, né? E muitas vezes estão cercados de adultos que estão no automático, né? Ali e invalidando o que se sente ou não se atentando a essas questões. Então é muito importante isso, então, observar esses sinais, né? Fazer a escuta, né? Aí uma escuta qualificada, certo? E que ele estabeleça, que ele saiba que tem alguém, tem alguém. Porque é isso, né? Esse lugar do vazio, né? Do não ter o outro, que eu acho que é o maior medo humano, o maior medo humano, talvez, antes até mesmo da morte, é a solidão. Então, esse cuidado que a gente está atento, e que é isso, quando a gente se atenta, a gente é essa referência, tá? E eu acho que aí é importante também a gente falar um pouco, gente, sobretudo, desses impactos da violência, né? Eu acho que, sobretudo, né, vocês que trabalham no SPVV, a Luciana que faz atendimento também, né, Luciana? Eu acho que é muito importante falar quanto é importante a gente prevenir, porque os impactos, gente, como já começou aqui uma breve apresentação, eles precisam ser significados, porque há dores que não há cura, né? Então, eu acho que é legal a gente falar um pouco disso, o quão grave é esse impacto dessas violências sobre o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? O que é que isso impacta, seja na vida pessoal, né, na vida do desenvolvimento cognitivo. Acho que é legal a gente estar atento a isso, né? Juliana, quanto ao SPVV, quer falar um pouquinho também? Porque eu só falo, né? Não sei, também. Eu gosto, né, da visão das colegas também, assim, acho que a equipe multi é incrível. Ah, eu acho também, tô contigo e não abro. A gente aprende muito um com o outro, né? Cada um com sua ferramenta de trabalho, mas todo mundo contribui para a gente fazer um trabalho legal. Eu faz pouco tempo que eu estou trabalhando no SPVV, eu trabalhei bastante tempo com medida socioeducativa, também com, né, na temática dos direitos dos adolescentes, dos jovens, e eu acho que é isso. O vínculo é uma coisa que é fundamental no trabalho com eles, né? Eles precisam sentir segurança nas pessoas que os atendem, que estão com eles, e, e isso eu acho que é a base do nosso trabalho. Fazer essa escuta, estar atenta às demandas que eles nos trazem, é, e o afeto, né? O afeto como uma ferramenta também super importante, que eu acredito e que acho que faz diferença quando a gente atende crianças e adolescentes. Eu acho que todos os seres humanos, né? Mas especialmente crianças e adolescentes, que muitas vezes têm seus direitos violados, estão às vezes em instituições, se a gente pensar até a escola, né? O quanto a escola não é um ambiente que também acaba propiciando muitas violências e às vezes os educadores não sabem como mediar e
a gente super entende também, porque não a estrutura que lhes é dada também não é fácil, né? Às vezes salas lotadas, poucos recursos, e aí a gente percebe o quanto é importante que a gente esteja conectado, né, às demandas dos adolescentes, dos jovens, das crianças, para que a gente garanta os direitos que eles têm, à escola, ao lazer, à cultura, e até a gente está no equipamento da assistência social, mas não tem como a gente fazer nosso trabalho sozinho, né? A gente o tempo inteiro está fazendo esse trabalho junto com os outros equipamentos das outras pastas, que é o que vai garantir o acesso que a gente pretende, né, para as crianças e os adolescentes. E é isso. Sim, e assim, quando também, acho que a Ju trouxe uma questão que é realmente o nosso trabalho, mas eu acho que pensando que nem você traz, assim, a questão do impacto, né? O quanto isso pode impactar e reverberar na vida, né, dessas crianças, desses adolescentes. O impacto, assim, uma das coisas que eu aprendi trabalhando com violação de direitos é que a gente sabe dos impactos, mas nem sempre a gente consegue mensurar. E nem sempre vai demandar um trauma para o resto da vida. Às vezes o processo terapêutico de organização da vida existe uma superação. Ainda são poucos os casos, mas ainda é uma possibilidade. A gente também tem que trabalhar com a parte, né, que a gente consegue evoluir. O impacto da violência, assim, uma das coisas que eu percebo muito significativa é o que a gente fala do transgeracional, né? O que impacta muito é esse perpassar, né? Com a minha bisavó, com a minha avó, com a minha mãe, comigo, e eu passo, às vezes, para os meus filhos, esses ciclos de violência, né? Que não são reconhecidos com essa nomenclatura, são reconhecidos no meu núcleo familiar de outras maneiras. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu entendo a questão, né, de como a gente usa a justificativa dos valores, né? Porque se eles perpassam o sofrimento psíquico, que vai meandro assim de uma questão de preconceitos, né? A gente não pode desconsiderar essa questão, né? Então, assim, a gente fala muito da violência física, a violência psicológica, muitas vezes ela não é validada. Então, hoje a gente tem vários nomes para dizer de dor, de sofrimento. Agora, recentemente, esse ano, saiu, né, a normativa do SPVV, que vai direcionar, né, de alguma forma, o trabalho. Então, traz todas as violências, mas, assim, traz 3 temáticas para mim que geram violência e que estão perpassadas nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que é a questão do racismo, né, população LGBTQIAPN+, e questão de gênero. Que essas questões também trazem um sofrimento psíquico, né, nas relações, e a forma, às vezes, como essas relações são dadas, e a gente não pode desconsiderar, né? Então, assim, eu acho que hoje o impacto do sofrimento, ele está muito amplo, e a gente, quanto educador, e quanto educadora, e quanto psicóloga, seja quem for, se a gente se disponibiliza a trabalhar com criança e adolescente, a gente tem que buscar formação, a gente tem que buscar conhecimento também, porque senão até a gente entra num certo sofrimento psíquico, porque você chega um momento em que lida com questões que também são suas. Gente, sinceramente, é o que eu falo, né? Às vezes os meus colaboradores, eu também fui aquela criança periférica que passou por várias situações de violência. Então, como que é esse processo? Né? Então, o impacto para mim hoje, ele é muito significativo nesse ponto que ele é transgeracional. Então, ele vai perpassando gerações e ele vai sendo reproduzido, né, dessa maneira. E a gente mesmo, quanto pessoa, né, educador, psicólogo, esses dias eu tive uma reflexão no sentido de que o que é um like para mim? Para minha geração. Mas o que é um like para o adolescente? O que é quantidade de views? Então, a gente também tem que começar a pensar nesses sofrimentos com essas crianças e adolescentes, do que realmente para eles tem importância.
Se não tem para nós, é porque a nossa geração, né, não teve esse trabalho e essas referências. Mas hoje, o que que um like causa? Né? Além de trabalhar com criança e adolescente, eu sou mãe de adolescente, né? Então, assim, eu troco muito. Eu falo, tá, mas eu preciso entender, né? Porque se eu também não entendo o impacto de sofrimento que causa psiquicamente para essas crianças e adolescentes, né? O cyberbullying, né? Que tanto se fala das mídias sociais, eu também não consigo acompanhar os impactos no futuro, né? Ou de que, às vezes, a gente pode desvalidar a dor de uma criança ou de um adolescente se ele trouxer, por exemplo, uma questão que seja relacionada a redes sociais. Então, eu acho que a gente também tem que ficar, né, se atualizando e tentando entender também algumas coisas, porque a gente efetivamente não sabe tudo e o aprendizado é diário. A rejeição, ela só tem outro nome e outras formas, né? Tu falou do Exato. like, né? Eu lembro da época que tinha cartinha, né? Escola, a gente tinha aquela papel de cartinha, Correr né? elegante. Pessoal, então, cada qual também, cada geração, né? As formas de relações que se estabelecem, mas aí há a rejeição, a frustração, a negação, né? Então, é importante isso. São outros nomes, outras formas, mas a dor é a mesma, né? A dor é a mesma, porque é isso, né? A gente se não se sentir existir, a gente precisa entender, porque a gente está falando sobre tudo, é a dor da existência. Quando a gente ouve uma criança, como a gente já ouviu, que prefere que a mãe dê um tapa do que coloque ela isolada no quarto, a gente fica extremamente preocupado, como assim, né? De que ela exista, né? Ela está ali, está presente. Então, é esse lugar desse sofrimento que hoje ocorre apenas de outras formas, com as tecnologias. Mas é o sofrimento, né? Ela vai trazer isso, né? Dessa questão do estar no mundo, existir. Tá? Luz, quer comentar um pouco dessa questão também? Acho que é legal de falar, né, Lu, das famílias, né? Eu acho que quando a gente está falando aqui dessa questão nossa do impacto, e você trouxe muito bem na questão dos ciclos de violência, porque a gente trabalha com as famílias também por isso, né? Porque não é a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com os educadores e com as famílias, né? Porque senão, você que também já estou em CCA, sabe, né, Lu? Então, é interessante isso, porque a gente fala muito sobre o ser em si, né? O cada um, né? O individual. A gente tem que olhar para o coletivo, sim, mas a gente tem que olhar para cada um. E quando a gente olha para essa criança, para esse adolescente, tem uma história por trás. E tem essa família que vem por trás, né? Então, essa criança, às vezes, ela ocupa um lugar desconhecido até por ela, né? A criança que era para ser criança, ela é a cuidadora dos irmãos mais novos, é ela que toma conta da casa porque não tem outra opção. E ela não consegue perceber que essa infância está sendo levada aos poucos, né? E aí eu fico pensando o quanto isso é normalizado, né? De uma forma tão vai levando e aquilo vai acontecendo, é como a Adriana falou, vai passando de uma geração para outra, vida de Maria, né? E aquilo que vai passando e as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente tem um canal de comunicação aberto, né, que a gente permite esse lugar de existência, né? Quando a gente pensa nas famílias, o quanto é importante recebê-las, porque elas também sentem esse lugar, que elas podem existir, né? Com todas as dificuldades, com todo o sofrimento, elas encontram, né, nos nossos momentos, né, de formação, elas encontram o lugar delas de existir, né? Então, através de uma atividade lúdica, através de um bate-papo, através de uma forma tão elas se abrem, elas permitem sentir, que muitas vezes não dá tempo, né? Não dá tempo porque é muita cobrança, é cobrança de ser mãe, é cobrança de ser esposa, é cobrança de ser avó, é cobrança de ser a profissional, e onde existe para ela, né, o ser, eu existir para mim, não tem esse lugar, né? Então, quando a gente dá essa possibilidade delas sentirem, e a gente vê nos nossos encontros, quando a gente convida as famílias a participar, com atividades que elas podem olhar para as emoções delas,
e dar essa vazão, o quanto é importante. Porque quando elas conseguem se olhar, elas conseguem olhar para a criança, elas conseguem olhar para o filho, elas conseguem olhar para o neto, elas conseguem olhar para o irmão mais novo, né? É esse canal aberto, encontrar dentro delas esse recurso que estava ali. Lembra quando eu falei que vai abafando, o sofrimento vai apertando? Que não que ela deixa de existir os recursos internos. Eu, enquanto profissional, enquanto educadora, enquanto psicóloga, eu escolhi essa área porque eu acredito no ser humano, eu acredito na pessoa, eu acredito no potencial. Essas potencialidades existem, mesmo mediante a tanto sofrimento. O que acontece é que ele é abafado, ele é escondido, como Jung fala, ele vai para uma sombra e fica ali. Só que a gente sempre ouve, né? Onde existe sombra, existe luz. Vamos trazer de volta. Permitir sentir esse sentimento, essa emoção de estou ali. Então, quando a gente trabalha com a família, quando a gente pensa em trabalhar com a família e trabalhar com os educadores, aquele que cuida, o cuidador também precisa ser cuidado, ele também precisa ser olhado. É esse o nosso trabalho, que eu acho tão importante, que a gente tenta, de alguma forma, acolher para poder também que eles sejam acolhidos. Então, o trabalho que a gente faz com os nossos profissionais que atuam com os nossos grupos, né, com as crianças e com os adolescentes, que atuam também com as famílias e que atuam com os educadores. Tem muito ainda por fazer, né? Mas a gente vai tentando abraçar de alguma forma para que cada um possa ter o seu lugar, que eu acho isso muito importante, para tentar pelo menos minimizar tanto sofrimento. Que quando a gente consegue legitimar um sentimento, uma emoção, ela é dada vazão, aí eles sentem essa possibilidade, né? Então, cada um ter o seu lugar, né? De que somos, como a Adri falou, nós somos seres únicos e a gente precisa ter esse lugar legitimado, né? Muito bom. Para a gente dar encaminhamento a uma outra questão, vou pedir até para a Juliana falar um pouco de como é que faz aí para chegar até o serviço, no caso aqui em São Paulo, né? Mas é importante a gente trabalhar uma perspectiva que é o seguinte: a gente falou aqui da questão da identificação, então a gente criar esse vínculo, né? Estabelecer essa relação de confiança, estar atento a essas alterações, né? Enfim, se vincular para poder, né, identificar aí, mas também como é que a gente estabelece dentro do nosso espaço de trabalho, seja ele qual for, SAICA, eu trabalhei em SAICA, imagino o que é o SAICA, a gente sabe o que é isso, né? Ou qualquer outro serviço, de qualquer forma, algo importante que a gente precisa estabelecer. E aqui eu sei que tem profissionais que são da gestão, sobretudo do serviço. Protocolos, fluxos. Por vezes a gente vê também educadores em sofrimento, porque ao também perceber algumas questões com as crianças, adolescentes ou com as famílias, uma dificuldade para esse fluxo. Com quem eu falo? Quem atende? Ele também é acolhido, porque é isso, ele ouve uma situação, imagina um educador que por vezes não tem uma experiência e ouve uma questão de abuso sexual, né? Ele vai ter que passar isso a quem é responsável, que vai dar encaminhamento, não é o educador que vai fazer, né, a parte técnica, existe uma estrutura para isso. Mas ele também precisa ser acolhido quanto a isso, porque ele também vai ser afetado por aquilo, né? E como isso é encaminhado e também isso depois, como é que isso é devolvido a esse educador, né? A gente sabe do sigilo, a gente sabe todas as questões, mas importante a gente ressaltar aqui, as organizações, os serviços têm que ter, grande maioria tem, a gente sabe que ainda alguns a gente tem essa dificuldade, que é de estabelecer protocolos e fluxos muito claros, transparentes, tá? Que é isso, perceber lá como é que eu faço isso, né? Para que não se torne, não seja ignorado aquela situação que está sendo identificada, né? E também não transforme aquilo num cavalo de batalha, que também já passou por situações do extremo, uma situação que era violência entre adolescentes e não se foi discutido, achou que era violência dentro de casa e transformou-se numa situação maior. Então, como é que é também que a gente estabelece? Então, a importância de vocês que estão aqui, sobretudo, se não tem para provocar, né? O que é isso? Como é que funciona no meu espaço? Né? Eu vi lá uma situação, ouvi uma história que está estranha dessa criança, com quem eu troco, como é que eu faço? Aí eu vou pedir um pouco para a Juliana, no caso aqui em São Paulo, que tem o SPVV, como é que é esse encaminhamento? Como é que chega para o atendimento de vocês? Qual é o fluxo? É, o nosso serviço, o SPVV,
ele não é um serviço de porta aberta, né? Então, assim, não é qualquer pessoa, enfim, viu alguma situação de violência, vai lá e vai passar com os nossos profissionais. Não é assim que funciona. É um serviço que vem por encaminhamento, seja do CREAS, seja do Conselho Tutelar, outros equipamentos também que atendem, né, a população. A gente tem, então, o fluxo ele acontece a partir das outras instituições. Não é um serviço de porta aberta. Então, é por isso até que é importante, né, ressaltar como o trabalho em rede funciona. É, não é qualquer situação de violência que vai ser encaminhada para o SPVV também. Às vezes, o CREAS precisa fazer até um filtro mesmo, ver se essa denúncia, essa situação, ela é efetiva. Né? Acho que caiu, a Ju? Caiu. Caiu. É isso. Quer comentar um pouco também, Adriana, como é que chega aí o fluxo para você? Caiu? Eu Caiu. posso complementar. Realmente, assim, é centralizado em CREAS, né? Porque CREAS é o representante estatal. Então, CREAS recebe da saúde, da educação, Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário, a gente trabalha bastante, né, com o MP e com a vara da infância, porque alguns casos que a gente atende, eles já chegam judicializados. O que eu acho importante também, a gente ressaltar essa questão do fluxo. Esses fluxos, eles já existem, eles são feitos, mas a gente também está retomando. Por quê? Numa situação de abuso, a porta mesmo, o ideal é saúde, né? Até pela profilaxia, né? Então, se acontecer uma situação de abuso, de violência sexual, né? O ideal é procurar, primeira coisa, a saúde, né? Até para entender como foi esse processo, né, para fazer a profilaxia se for necessário. Então, tem que caminhar para corpo de delito, tem que fazer boletim de ocorrência, e aí depois é encaminhado para assistência para os acompanhamentos. Então, se houve uma situação, né, de violência sexual, eu acho sempre importante a gente lembrar que esses fluxos estão sendo relembrados, né, porque agora a gente tem os NPVs, que são os núcleos de prevenção à violência na saúde, que ficam nas unidades de saúde, e tem também as equipes de EEV, que são as equipes especializadas de atendimento à violência. Né? Hoje, em São Paulo, a implantação já está começando a ficar bem mais significativa, então a gente também está começando a articular mais com a galera da saúde, para a gente repensar esses fluxos, mas, assim, primeira infância e NPV é um fluxo que já acontece na cidade de São Paulo, né? Então, assim, com relação especificamente à violência sexual, é sempre importante lembrar desse fluxo. Mas outros, qualquer casos, né? Se CREAS entender que é para atendimento de SPVV, é centralizado em CREAS e nos é encaminhado. Assim como a Ju disse, não é um serviço porta aberta. Né? Então, se chega, por exemplo, alguns casos, existe também o Disque 100, que todo mundo publica, né? O Disque 100 para denúncia. Então, normalmente, direitos humanos, o Disque 100 não é da assistência, é da Secretaria de Direitos Humanos. Então, normalmente chega ou até para o conselho, se eu não me engano, o conselho ainda recebe, e CREAS. Então, eles vão verificar a denúncia, entendendo que a situação encaminha para a gente. Perfeito. Juliana, voltou? Você quer concluir? Voltou, João? Caiu. Eu acho que não sei se voltou aí. Mas é importante. Voltou. Voltou? Ai, gente, a internet é uma loucura. Enfim, não, mas eu acompanhei a fala da Adri, sim. Não tenho nada mais a acrescentar. Eu acho que com relação ao fluxo da chegada para a gente, acho que é isso. Não, eu quis reforçar isso, gente, por quê? Porque, infelizmente, a gente que circula muito pelo espaço, por vezes as pessoas ficam apontando o problema do serviço e não conhecem o fluxo. Isso é muito importante entender, né? No caso aqui de São Paulo, que tem o SPVV que é específico. Ou na sua cidade, entender... Oi, claro. Posso só Diga. acrescentar uma coisa? Que até agora a Sim. gente não falou, isso tá... A gente também atende autor de violência. A gente não falou sobre isso. Não, só porque nesse fluxo também, que nem a Ju lembrou, que trabalhou com medida socioeducativa, tem alguns adolescentes, né, que também passam por medida socioeducativa por questão de situação de violência, de abuso. Então, assim, apesar da fase do desenvolvimento, é essa nomenclatura que dão.
né? Então, vale também ressaltar que a gente atende também autor de violência. Era só isso. Sim, importante. Quando a gente fala que atende as famílias, elas são autores da violência, a gente, quando fala para o grupo, né, eles acham, a gente fala lá que a gente não veio dar palestra ou isso, ou condenar a isso, né, mas que eles reflitam essa história de vida deles, esse círculo de violência, né, quantas situações já de família que a gente atendeu, e que ela se percebe que aprendeu de uma forma muito mais violenta, ela ainda é violenta, mas é menos, né, tem gente que fala, olha, meu pai pisava no pescoço e batia de cinto, né? Hoje ela só diz bate no pescoço, bate na criança e sim, tentando no pescoço. A gente fala pelo amor, né? Eles falam que, mas a ideia é romper esse ciclo, né? Como é que a gente faz isso? Mas é importante entender os fluxos, por quê, gente? Por vezes a gente tem uma questão, os serviços, primeiro que não dão conta, porque são poucos diante da demanda, né? A gente aqui tem a questão, claro, do Conselho Tutelar, que é algo que a gente sabe que tem problemas, dificuldades, mas também porque tem N questões que atravessam o Conselho Tutelar, a sua composição, as pessoas que lá estão e a estrutura de quantidades, enfim, né? Então, entender mas o que isso tem a ver com o tema? Tem a ver com o tema porque o sofrimento psíquico, sobretudo com crianças, adolescentes, seja quem for, a gente não tem hoje uma rede de fato que daria conta para isso. E isso é o nosso sofrimento profissional. A gente que está lá na básica, acontece situações, a gente sabe a demora que é, a questão de esperar vaga, a questão que nos causa sofrimento, né? Mas é importante estabelecer fluxo, acho que é importante reforçar isso, para que os casos não sejam esquecidos, porque muitas vezes, não deu, não encaminhou, já foi. Não, tudo bem, a mãe veio aqui, a gente conversou, né? Aliás, a gente semana passamos uma situação bem difícil, né? Na nossa região, no território, da morte de uma criança, uma situação dessa, que a gente ficou, né, chocado. Mas por quê? Justamente isso. Então, essa questão do serviço. Mas é importante entender o fluxo, né, entender e estabelecer na organização, até mesmo a gente para cobrar, tá? Entendendo que hoje nós não temos. O Núcleo Espiral, por exemplo, a gente oferta o serviço também de terapia breve, mas é pouquíssimas vagas. A gente é uma organização social que reforçar que, inclusive, que a gente recebe o recurso externos. O Projeto Renovar é financiado por uma organização alemã, a KNH, né? Então, é o que a gente atende 180 crianças, então é limitado. Nós somos uma organização social contribuindo aí com os atendimentos. Mas a gente sabe que a demanda do setor público, né, é muito grande e não tem a estrutura, tá, para o atendimento. Terapia, por exemplo, os adolescentes, sobretudo, reclamam muito que nas UBSs tem a questão só de grupos, faltando atendimento, por exemplo, individual, né? Então, é bom a gente entender isso. Então, quem está na instituição, quais são esse mini fluxo aí? Quais são os protocolos, né, que a gente estabelece, né? E até mesmo, gente, para que a gente cobre, né? Não é porque não tem o serviço que a gente fala, não adianta então ficar cobrando, reclamando. A gente tem que cobrar, gerar demanda, porque afinal de contas é um direito. Nós estamos falando aqui de direito. Tá? Então, é muito importante a gente, quem está aqui, sobretudo, e a gente veio para essa troca, né? Que a gente estabeleça isso, não? Então, cria um ambiente seguro, um ambiente confortável para esse espaço de escuta. Eu sei que nos frustra muito, porque a gente fala, ok, a gente fez isso, criou, ouviu, tá, ouviu agora a criança, identificou o problema, e aí? O que a gente faz com isso? Né? Então, precisa toda essa equipe técnica estar organizada para isso e cobrar a quem deve, né? E a gente, não só como profissional, tá? Como cidadão, tem que estar atento para cobrar também, né? Existem os diversos canais de denúncia, não só como diz que tem, que a gente tem que sobrecarregar mesmo para poder forçar, né? Já dizia Frei Beto, né? Feijão e política só funciona na pressão. É uma questão de política pública, precisa, gente, senão não existiria. São Paulo tem especificamente esse serviço, por uma estrutura que é São Paulo, a demanda que é necessária. Outras cidades criam, né? Outras cidades sequer não têm. Tem um CREAS, né? Eu moro numa cidade que tem um CREAS, 1 milhão de habitantes com CREAS. Então, assim, essas questões que a gente também entende que nos traz um sofrimento psíquico dos profissionais, né? Mas é por isso que o Núcleo Espiral oferece encontro e formação com os educadores, né? Para a gente fazer o autocuidado, porque senão a gente não aguentaria também, tá? Mas vamos abrir agora, a gente, para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, algum comentário, a gente já deixou aqui no chat também, tá bom? Para que vocês possam agradecer aqui a presença, tivemos quase 50 pessoas participando aqui diretamente, depois a gente vai disponibilizar para o público em geral, mas fica aí aberto para perguntas. Diga, Israel, quer fazer a pergunta? À vontade. Olá, gente, boa noite para todos, todas e todes. Eu sou educador do CEDESP, do Instituto Dom Bosco, né, aqui na capital de São Paulo. O nosso serviço está no território daqui da região norte. E uma questão que a gente tem percebido, né,
mas muito mais do que percebido, sentido na relação com os nossos adolescentes primeiro, a escola hoje, de um modo geral, ela é um dos principais espaços de violação de direito, né? Onde cada vez mais os nossos educandos eles estão sendo conduzidos por um processo de passar muito mais tempo dentro desse espaço, e esse espaço acaba se tornando uma série de questões, né? Mas é visível o quanto que esse espaço ele é profundamente violador de direito, agressivo, né? Ele tem uma estrutura autoritária que é extremamente agressivo, né? E muitas das vezes mais silencia, né? Ou de alguma forma vai cooptar esse adolescente do que criar espaço seguro para ele ser ouvido, né? E depois ele sai da escola e vai acabar reproduzindo essas angústias e essas dores em forma de violência, né? A gente tem instituições autoritárias que voltam-se para essa meninada com a violência como a única resposta sobre isso, e a gente tem, né, uma diversidade familiar onde, por uma série de questões, mas por uma questão muito mais de sobrevivência, os responsáveis quase pouco estão presentes na vida desses jovens, né? Não é por negligência, é por uma necessidade de sobrevivência. O pai sai cedo, às vezes pai, mãe, né, ou quem cuida sai de madrugada, volta à noite, esse adolescente ou ainda está inserido na escola, ou já chegou e já está dormindo, então, né? Além da gente ter uma questão estrutural que é muito perversa, né? Que é ainda a questão do racismo que está muito presente, né? E esse racismo hoje, nas suas facetas mais perversas, ele encontrou um aliado, que é as redes sociais, como um grande espaço de liberdade, de um discurso de ódio que é nefasto, que é perverso, né? E aí, como é que a gente, em sala de aula, como é que a gente faz esse trabalho de acolher esses jovens, de proporcionar uma escuta qualificada, né? E aí, quando a gente consegue perceber, enquanto as nossas instituições, algumas graças a Deus, mas muito mais a uma própria teimosia, consegue criar uma estrutura mínima, né? Então, tem um profissional psicólogo para, de alguma forma, acompanhar isso. E aí você olha para o território, né, e você vê que o território tem uma demanda enorme, e nós estamos abandonados dessa presença do Estado como garantidor de direito, a partir de fortalecer uma rede socioassistencial potente para dar suporte para os nossos educandos, para nós, enquanto trabalhadores do SUAS, para as famílias, sobretudo, né? Como é que a gente enfrenta isso, né? Que caminhos a gente tem para resistir dentro dessa perspectiva, né? Como é que a gente olha para esses adolescentes em sua diversidade e protege, né, esses adolescentes, esses jovens, mas também como é que a gente se protege enquanto trabalhador de sua, como é que eu, enquanto pai, né, de 2 meninos pretos, periféricos, né, posso atuar no cotidiano ainda mais para proteger os meus, né, para proteger que eles, de alguma forma, não absorvam, né, essa singularidade superficial de entender que a violência é a única resposta e, mais ainda, qual é a nossa tarefa como educadores, como cidadãos, diante dessa conjuntura perversa, né? Quais são as candidaturas que efetivamente trazem essa preocupação com o cuidado, como um direito, como uma política pública, né? E como é que a gente fortalece a partir dos nossos territórios para cobrar, para exigir e transformar isso num direito efetivo. Perdão, me alugar muito, mas De forma socializar essas alguma. questões. De forma alguma. Obrigado, Zé, pela contribuição. Primeiramente, se tiver boa parte da sua consciência, já contribui muito. Já é um grande processo, é um processo de conscientização. Eu acho que não existe uma receita, mas eu acho que assim, primeira questão que a gente tem que pensar, assim, a gente trabalha sobre o núcleo espiral, entendendo todo esse contexto da interferência que é da família, do Estado, da sociedade. Mas a gente trabalha sobretudo com o fortalecimento dos sujeitos e dos grupos, né? Eu acho que, claro, a gente não deve deixar de observar tudo isso, da cobrança do poder público, de fazer a pressão, de participação política, cidadã, sim. Mas qual é o papel desse educador, que é o que a gente já trouxe aqui, do afeto? Desse sujeito que não vai reproduzir essas violências.
desse pai que seja consciente. Por exemplo, uma das questões que a gente tem é da masculinidade tóxica. Um desafio nosso de trazer essa questão, discutir a masculinidade, que é tóxica. Que lugar é esse? Que o homem também é afetivo. O homem negro, sobretudo, que é colocado como o ser violento, o ser que amedronta. Então, são questões que todos os educadores, sobretudo, num processo de consciência, podem fazer no micro, que é essas crianças perceberem que a violência não é o caminho para isso. Então, dentro daquele grupo, eu não posso permitir qualquer tipo de desrespeito, seja racial, seja de gênero, seja qualquer que seja. A gente fala isso, né? Então, a gente não pode naturalizar qualquer prática, porque a criança vai reproduzir, o adolescente vai reproduzir, né? Então, como nós, enquanto sujeito e adultos da referência, vai a partir do afeto, a partir desta relação de vínculo, dizer, olha, há outra possibilidade, há outra. Está tudo ruim, está difícil. O mundo mas assim, o que que nós, a partir no nosso micro, a minha sala é um ambiente saudável? Se respeita? O meu espaço de trabalho, nós, entre colegas, nos respeitamos, e as crianças veem isso, né? A gente consegue trazer essas famílias para esse ambiente para tentar estabelecer também, a gente estimular que essas famílias se organizem, inclusive, né? Se organizem enquanto grupo comunitário, para que, né, respeite a diversidade, crie um ambiente mais saudável. Eu acho que a gente parte desse micro, não negando a interferência que é necessária das diversas formas de participação social e política. Mas eu acho que o nosso grande desafio é que a gente, a partir do micro, sobretudo, será que nós, a partir de nós, eu sou respeitoso, né? Eu sou compreensivo, né? Eu consigo, diante dessas crianças, estabelecer em crianças adolescentes, familiares que eu atendo, uma relação afetiva, respeitosa, para que eles vejam que há possibilidade humana de uma outra forma de relação. É isso, acho que a partir do micro. Não estou negando todo o restante, mas porque senão a gente fica um discurso, né, de muita gente que defende, né, e ele mesmo não pratica, não respeita o colega, grita, como é que pode? Então, como é que as crianças estão vendo isso, né? Muito mais que a fala, a prática, né? Vocês alguém mais quer comentar, Adriana, Lu? Sim, eu entendo. Boa noite, Israel. Eu entendo todo esse contexto e acho super legítimo. Que bom saber que tem trabalhadores que têm a sua fala. Fico muito feliz, de verdade. E aí, pensando no micro, Israel, quais são as referências pretas que a gente usa em sala de aula? Eu acho que quando a gente pensa no micro, a gente também tem que começar a pensar, quanto educador, o que eu posso levar? Quais são as histórias? Quais são os livros que eu vou apresentar? Quais são as atividades que eu posso fazer? Eu posso fazer um circuito de jogos africanos? Então, a gente tem que começar, eu acho que assim também, a pensar, já que é para a gente pensando no micro, o que a gente pode levar? Quais são as nossas referências? Né? Eu chego também num serviço que tem uma estante de livros em cada sala, né, para trabalhar mediação. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu falei, cadê os livros? Então, assim, quais são os livros que contam histórias sobre o cabelo, sobre a cor, sobre racismo? Então, quais são as referências que eu tenho, que eu posso trabalhar com as crianças e os adolescentes? Né? Então, assim, qual é o tipo de música? Vamos ouvir as músicas, por exemplo, eu adoro Emicida. Assim, é uma referência de um homem que traz essas reflexões, né? Então, assim, tem também um livro muito legal, que eu não lembro o autor agora, que a gente fez uma mediação de leitura com as crianças, que chama O Black de Hakim, né? Então, assim, quais são? Amora, tem um livro do Emicida, Amora, né? Então, assim, quanto formação, não sei se você também conhece, Bárbara Carini, que chama uma intelectual diferentona, que ela tem um livro, né, Como Ser um Educador Antirracista, né? Então, assim, o quanto a gente está se munindo de literatura preta para trabalhar, né? Eu acho que também, não sei, fica uma sugestão. Eu gosto muito de estudar, de ler, de começar a buscar as referências, né, para a gente valorizar, inclusive, e falar, olha, existe a literatura, né? É possível. E a partir do momento que a gente apresenta, né, vira referência para criança e para adolescente. Então, não sei, acho que fica aí uma ideia, né, para a gente refletir a respeito. Trazer aqui um serviço também, a Gabriela. Muito obrigado, Gabriela, pela contribuição. A Gabriela trouxe aqui também uma questão, que é de compartilhar o serviço que funciona pela Faculdade de Medicina da USP, de Psicologia, né, da USP, que atende famílias em situação de violência, né, chamado SEARAS, né, que a maioria são encaminhadas aí pelo Poder Judiciário, denúncia de violência
dentro da família, que o atendimento é gratuito, terapia familiar. Obrigado, vamos precisar mesmo, porque nós temos dificuldade do atendimento, né, desse atendimento também especializado, principalmente para as famílias, para o agressor, porque é outro lugar que a gente também, né, a Adriana trouxe isso, a gente reforça, que não é um lugar, gente, do rótulo, né, do julgamento, né, quantas famílias a gente já não atende a situação que é uma reprodução, então é necessário, sobretudo, também um atendimento desse agressor, né, desta família, que reproduzam a violência por todo um contexto, tá? Aqui nós estamos legitimando a violência, mas entendendo que é um processo histórico, é isso, é a vida, né? Ela está lidada e como isso, né? Eu vou rapidamente lembrando hoje o aniversário dele, que é Paulo Freire, eu lembro do Paulo Freire atendendo a família e ele falando sobre isso um dia, que o rapaz jogou na cara dele, falou, então, mas o senhor quando chega em casa, o senhor toma um banho, o senhor descansa, seus filhos não, né? O senhor tem uma casa boa, o senhor tem um quarto para cada filho, né? E agora quando eu chego em casa, tarde da noite, eu tenho que ver o que de comer, só tenho 2 quartos, 2 cômodos, 5 filhos, eu não tenho paciência mesmo, dá vontade de bater nos meninos, porque eu já cheguei cansado, né? E aí não estou legitimando, mas estou dizendo que o que é esse contexto, essa vida a quais as pessoas levam, né? E levam a esse lugar e que a gente precisa aí cuidar de ambas as partes, né? Então, não é legitimar, mas é entender a história e que situação, né? E a gente vive aí, vários trouxeram isso, em que situação hoje a gente vive de exploração e cobrança, né? De um sofrimento psíquico geral, né? Que a gente trabalha, os tempos são outros, a exploração é maior, a gente tem uma outra perspectiva de sofrimento, porque hoje a vida não está fácil, não é à toa que as pessoas reduziram o índice de filhos, né? Não é a mesma coisa, estamos falando de períodos hoje muito mais tensos também, tá? Mais alguma pergunta, gente? Contribuição? Mas é isso, acho que quem viu, eu acho que é isso, a gente não tem receita, mas eu acho que é nesse lugar que a gente está de construção, acho que é bom que a gente possa criar esses outros espaços também, né, de troca, eu acho que nos falta muito. Os trabalhadores, sobretudo, da assistência, quem está aqui na proteção básica sabe disso, sobretudo especial, não se fala, sofre também, mas a básica tem uma questão de ser jogada num lugar que falta espaço e tempo para formação e reflexão, né? Toma turma, cuida, né? A Adriana trouxe muito bem isso, lembrar a quantidade de crianças que é dada. A educação também, a gente tem que entender que está lá os profissionais adoecidos, é estratégico, não é à toa que a educação está como está, e não é porque os profissionais querem, é que existe uma lógica para aquilo estar daquele jeito, né? A gente vem hoje lutando aí também para implantar projetos dentro das escolas, a gente teve já contato com o pessoal aqui de São Paulo, que é do Conviva, que é esse olhar para esses profissionais, né? Para que também a gente possa olhar para essas crianças, adolescentes, para que eles entendam que eles são a comunidade, que eles podem revolucionar aquele, ressignificar aquele espaço, né? Porque o que a gente está hoje é isso, né? Apontando mas é uma reprodução, né? Há uma outra lógica, né? Para aquilo estar daquele jeito é intencional. Então não é à toa. Assim como assistência ao orçamento, né? Não precisa nem discutir aqui o que é isso, então, né? Agora, o Zé trouxe perfeito uma provocação, né? Mas assim, o que eu posso fazer hoje? O pessoal da psicologia é muito bom nisso. Embora, né, você trouxe a questão de ser subjetivo, mas eu acho que são os profissionais que pegam a subjetividade e traz para a realidade e fala, ok, tá, e aí? O que vamos fazer com isso? Né? Eu estou num sofrimento, eu passei por uma situação, mas o que é que eu faço agora com isso? Né? Eu acho que a gente está nesse lugar, né, gente? Assim, tá, o que eu faço agora? Eu, a partir do que eu posso, né? E ter essa tranquilidade e buscar aqui, gente, buscar força. Estamos aqui para isso, fazer as trocas. Mas alguém? Dúvida? Fala, Eu, Fernanda. Jô. Na verdade, eu quero compartilhar. Eu trabalho hoje em CCA, né, Centro para Criança e Adolescente, atendo aí crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses, né? Onde a gente está hoje, eu tenho trabalhado com as crianças e adolescentes o cantinho da escuta, né? Que é uma atividade preparada para aquela criança ou adolescente que mostrou uma diferença de comportamento na turma. Então, o educador percebeu que está diferente, então eu tenho o cantinho da escuta. É um formulário básico, assim, é uma dica, tá? É para o pessoal que eu acho que a gente consegue, já conseguiu muitos frutos, né, desse lugar de fala mesmo, de eu poder falar. E aí a criança conta, assim, tem algumas páginas
fala de quem que ela é, conta o que ela quer, que ela gosta, se ela tivesse um superpoder, qual seria? E aí a gente vem dessa ela com ela, e aí a gente parte dela com o CCA, então a gente, quais os sentimentos ela tem quando está no CCA, como que é a relação com os profissionais, com ela, com as outras crianças, quais atividades ela gosta, o que ela mudaria nesse serviço, e aí assim por diante. Na escola, aí a gente coloca a dimensão família e a dimensão território, né? Eles trazem, eu acho que é um formulário que eles vêm traz muita coisa e por fim, isso ele faz sozinho, geralmente o adolescente faz. Hoje eu fiz dois lá, que daí nem fui eu que propus. O adolescente veio, vamos fazer aquele bagulho lá de cantinho da escuta que eu quero falar uns negócios. E aí ele ficou com o formulário lá, fez sozinho, e aí depois entrega. Depois você lê isso aí. Aí entrega, a gente lê, aí aponta já algumas coisas na equipe, né, referente o que o adolescente, e aí depois a gente chama ele para dar uma devolutiva daquilo que ele colocou e tem metas traçadas. Às vezes é isso, ele está se sentindo perseguido na escola e a gente tem uma conversa com a escola, tem uma conversa com a família, né? Ontem uma adolescente apontou que ele não se sentia ouvido na escola, na família, né? A avó tomou, ele tomou uma convocação, pediram para a avó comparecer na escola, e aí mas por quê? O que que você fez? Ele falou, xinguei uma menina. Eu falei, mas por quê? Alguma coisa? Xinguei a menina de um monte de palavrão. Ah, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, ela fica me falando, eu sou sem mãe. Cala a boca, sou sem mãe. E aí eu me irritei e xinguei ela mesmo tudo. Só que a escola não quis me ouvir, porque já falou que eu sou bagunceiro. E aí eu cheguei em casa, minha avó ficou brava também, não quer me ouvir. Aí eu queria que você chamasse minha avó aqui e explicasse para ela que todo mundo tá me chamando sem mãe e isso tá me incomodando, eu fico chateado. Por isso que eu agi assim, né? Então, assim, é um cantinho da escuta que traz bons frutos deles terem, assim, esse lugar de ser ouvido. Né? E aí, ontem eu atendi ele, hoje vieram duas meninas adolescentes também. Cadê aquele bagulho lá que o Rafael fez de cantinho da escuta, que a gente tem uma coisa para falar? Então, é algo que eu vejo que tem bastante retorno, que é um espaço que ele se sente muito à vontade para falar. E aí, assim, não colocando, eu sempre levo para eles também a questão de como você se responsabiliza, né? Qual a sua responsabilidade também, quando a escola está te perseguindo, mas o que que você pode mudar também, né? Então, as metas a gente trabalha muito isso de colocar eles como corresponsável também dentro de uma relação, que seja com a escola, que seja com o CCA, que seja na família. Então, é compartilhar mesmo esse cantinho da escuta, eu falo que é um trabalho a mais, mas que traz bons frutos, assim, de mudança de comportamento deles dentro do serviço, de saber, pô, vai lá que sobe lá você que vão te ouvir lá em cima, né? Então, é mesmo para compartilhar essa experiência. Muito bom, obrigado. Eu diria uma provocação, não é que é o trabalho a mais, eu acho que esse é o trabalho. Preciso dizer que os educadores sociais, esse é o trabalho, né? Porque desse espaço, né? A gente sempre costuma dizer isso, qual é o papel desses educadores nessa, que não é o mesmo da escola, né? Que por mais que tenha que ter a humanidade também e o vínculo afetivo, mas nos CCAs, nossas crianças, pelas nossas pesquisas, o lugar que elas se sentem mais seguros são os CCAs. Todos os CCAs que a gente atende, com quase 10 CCAs, a gente tem um levantamento por anual e eles consideram um lugar mais seguro. A gente faz um mapeamento com eles também, né? Desenhos, lúdicos, quando eles se sentem mais seguros no território. Então, eles descrevem ruas que são mais perigosas. A escola sempre está no lugar é muito raro, né? Tem lugar que a escola e a polícia está quase igual, é triste isso, né? Mas a gente sabe do contexto, né? Mas o CCA, justamente para promover talvez esses espaços, né? Eles compreendem esse lugar mais seguro também, é muito bom. Sim, mais seguro e muitas vezes nem seguro só para eles. Eles identificam alguma situação na escola com crianças que não são, né? A gente teve um grupo que identificou a questão de abuso sexual e foi lá, olha, eu não consegui falar para a diretora, mas eu acho que tem uma menina na minha escola que o pai dela tá fazendo coisa de adulto com ela. Você pode ir lá na escola e falar? Né? E aí, realmente, a gente entrou em contato com a escola chamou a família, conversou, e era abuso sexual.
Se percebe, né? Também se cuidam, né? Precisam entender essa lógica. A gente vai encaminhar, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver se tinha, Zé, você tinha ainda alguma dúvida, comentário? Eu vi que você tinha levantado a mão, para a gente já ir para o encaminhamento, se alguém mais tem alguma dúvida. Não, agradecer aqui a presença, a Neuza também está por aqui, Neuza, se você quiser falar também, aproveitar, a Neuza é nossa fundadora e psicóloga, criadora do método, também está por aqui, tá? Então, gente, e se quiser, Neuza, dá um toque aí que a gente libera aqui, tá bom? Acho que está por aí. Mas só para a gente reforçar, né? A gente abre aqui a gente tem as lives aqui que a gente realiza, essas rodas de conversa. Então, assim, foi um prazer a gente estabelecer esse espaço, né? Então, portanto, a gente retomar algumas questões que a gente aqui discutiu, enquanto a questão do sofrimento, que é estabelecer a questão do vínculo, né? Esse ambiente saudável, a questão da afetividade, organizar dentro dos nossos espaços os fluxos, os procedimentos para esse encaminhamento, né? Cobrar também que a gente que cuida seja cuidado, né? Então, não só na questão da formação, e não só formação acadêmica, lógica, tá, gente? Mas precisamos também do físico, tá bom? Cuidar do corpo, onde é que eu relaxo, onde é que eu choro, onde é que eu, né? Também que recursos eu utilizo também para que mantenha a saúde, que é importante, porque a gente trabalha sendo atravessado por essas violências todo santo dia. E algo que o pessoal trouxe aqui muito importante também, sim, as crianças também reproduzem, a gente sofre essa violência, né? Quantas vezes a gente não atende, né, medir os educadores e estão ali acudindo eles, porque a família violenta, a criança vai lá reproduzir aquela violência, vai mandar você para tudo que é lugar, vai te desrespeitar, né? Como um sintoma, como uma forma que ele tem ali de se expressar. E como a gente também tem que atender esses educadores para entender que não é ele que está sendo afetado, não é ele que é o alvo daquela violência, né? Propositalmente, né? E sim, isso também é esse sintoma desse sofrimento. Então, eles reproduzem, e sim, a gente tem que trabalhar a responsabilização, sim, a gente também trabalha um processo de conscientização, que o bullying, sobretudo, nada mais é que essa reprodução mútua da violência, né? Então, a criança também precisa entender que ela magoa. E a gente estabelece, gente, que o adulto também, quando trabalha criança e adolescente, tem que parar de querer ser o super-herói. Sejam mais humanos, ou seja, olha no olho da criança, né? Quando ficar chateado, fala que está chateado, né? Quando está bem, não está bem. Então, criar uma relação humana, sincera, honesta com as crianças, porque senão a gente cria criança achando que adulto é super forte, não sofre, né? Não fica frustrado, né? Não fica triste. Então, nesse lugar também é muito importante da gente estabelecer esse vínculo afetivo em que, por vezes, quando a criança, a turma causa e você não está bem, quando você sentar, você falar que também foi afetado por isso, né? Porque é um desenvolvimento humano, ele também precisa entender que as ações dele afetam o outro, né? Isso, claro, de forma respeitosa, né? Ninguém vai expor, ninguém vai, ao contrário. Mas é importante, tá? Para que a gente também tenha um cuidado de não criar uma visão do adulto super-herói, né? O adulto que não sofre nada é o ser perfeito, tá? Então, é um lugar também importante a gente ter na hora de estabelecer esse vínculo, tá? De partilha. Obrigado, viu, Israel? É isso. Acho que se alguém tem mais alguma dúvida, deixar aqui as nossas redes sociais. A gente vai colocar essa roda de conversa no nosso YouTube. E aí, gente, a gente fica aberto. Se vocês tiverem outras sugestões, se quiserem trocar informações conosco. Agradecer imensamente aí a Adriana, a Luciana, a Juliana que esteve aqui conosco, aceitou o convite. A gente está lá no Fórum do Campo Limpo, do Fórum do Criança e Adolescente do Campo Limpo, mas que vocês são bem-vindos aqui. Então, se tiver algum tema, alguma outra sugestão, quiser provocar a gente aí para uma roda de conversa, estamos à disposição. Bom? A Adriana quer falar um pouco, se despedir, depois Luciana e a Juliana. Agradecer, né? Foi uma delícia a troca. Eu acho que precisamos muito de momentos como esse, né? E ainda assim passou super rápido, né? E se fosse, tem várias outras pautas, se fosse para a gente discutir. Mas muito obrigada pela partilha e pelo convite. Também quero agradecer a todos por estarem aqui dispostos, abertos a trocar, a conhecer um pouquinho mais, a aprender, a ouvir, né? Eu acho que esse espaço aqui é um espaço de comunicação, onde a gente está aberto para. Então, se vocês estão aqui enquanto pessoas, enquanto profissionais, é porque vocês estão abertos e estão acreditando, né?
E é um trabalho muito importante. É como a Adri falou, tem muita coisa para ser discutida. Então, quem sabe nas próximas a gente está aqui de novo. E obrigada, gente. Juliana, tá por aí? Não sei se a Juliana caiu já. Eu acho que sim, né? Tudo bem, então, mas deixo aqui registro, meu registro público também agradecimento à Juliana. Obrigado, Adriana, e a minha colega Luciana, que é a minha parceira no núcleo lá, que a gente faz o acompanhamento dos trabalhos. Então, agradecer a participação de todos. Deixo aqui, precisa acompanhar nossas redes sociais. Gente, uma boa noite a todos. E aí, até uma próxima roda de conversa. Muito obrigado. Pessoal, vamos encerrar aqui. Foi ótimo. Parou de gravar?